A gente está vivendo, nos dias de hoje, Pepe, uma coisa muito interessante. A Eletrobras, que foi construída com sangue, suor e lágrimas dos brasileiros, as grandes usinas, Itaipu, etc. e tal, está sendo privatizado, o preço vai ser definido amanhã. Os oligarcas brasileiros vão tomar conta do setor elétrico, mas não é para que o Brasil tenha energia barata para gerar desenvolvimento. Sim. É para assaltar todos os brasileiros com tarifas caras para enriquecer os oligarcas. Então, esse exemplo de espoliação do capitalismo rentista é o que acontece exatamente no Brasil. Mas não poderia ter melhor exemplo do que esse, sem dúvida. A privatização da Eletrobras é um exemplo clássico. O que fizeram com a Petrobras é outro exemplo clássico. A Petrobras, na verdade, hoje ela serve a um pequeno grupo de rentistas na Bolsa de Nova York, também na Bolsa Brasileira, e assaltando todos os brasileiros. Então, esse capitalismo rentista está destruindo países como o Brasil. Só que quando você falou em almoço grátis, né? O Brasil, na verdade, ele está na ladeira, né? O Brasil, assim, quer dizer, na verdade, ele é o mais espoliado dos espoliados, porque é um país muito rico, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Importantíssimo. E, Leonardo, a gente está sofrendo ainda a doutrina de choque da Rússia dos anos 90. É o que está acontecendo no Brasil. Aplicada ao Brasil ainda. Mais de 20 anos, quase 30 anos depois. Exatamente. Meu Deus... Bolsonaro é uma mistura de Yeltsin com Pinochet, alguma coisa mais ou menos assim. O que a mídia daí escreve sobre isso? Não, a mídia daqui trabalha para os oligarcas, né? Quer dizer, esse é o grande problema. O Estado de São Paulo, a Folha e o Globo publicaram editoriais ontem. Ah, não, Folha e o Globo... Mas dizendo o seguinte, publicaram editoriais dizendo o seguinte, olha, vocês têm que aceitar o fato de que ser pobre é bom. Vocês têm que ser assaltado é legal. É mais ou menos... Eles escrevem isso numa linguagem rebuscada. Na verdade, é o seguinte, eles fizeram editoriais condenando o programa de governo do Lula, porque o Lula irá rever privatizações. Não pode rever as privatizações porque são intocáveis, etc. e tal. Não pode mexer nos preços da Petrobras, porque isso vai... Quer dizer, ou seja, eles estão, na verdade, eles são um aparelho ideológico para convencer os brasileiros, a classe média, etc. e tal, de que ser pobre é legal. Basicamente isso. Então a mídia aqui não conta, Pepe. Então... Não conta. Pepe, mas voltando aqui ao livro do Michael Hudson, né? E esse comentário do Marcelo é bem pertinente, dizendo: ó, o Brasil está sendo destroçado junto com o nosso futuro. O Sul Global. O Sul Global, exatamente. Mas o caso do Brasil é muito mais grave, você tem razão, porque não é só o Brasil, um dos líderes do Sul Global. E o que isso vai deixar como civilização? Se é que vai restar civilização, para voltar ao título do livro dele, O Destino da Civilização. Pois é, a decisão editorial de colocar Destino da Civilização no título é muito séria, porque volta à discussão que existia na Europa no fim do século XIX e começo do século XX, socialismo ou barbárie. Na verdade, se continua essa pressão máxima e esse turbilhão de economia não produtiva girando nesse redemoinho do capitalismo financeiro, da privatização alucinada e da expoliação das riquezas naturais do sul global inteiro, incluindo o Brasil, um país riquíssimo por natureza, ou a única possível solução que o Michael, depois que ele explicita tudo o que vem em 200 e poucas páginas, no penúltimo capítulo, se não me engano, ele tem um contraprograma. É muito legal. Ele pega 13 ou 14 pontos e ele elabora uma espécie de... Seria quase um mini manifesto. Ele caberia em uma página, se isso fosse escrito como um manifesto, o que seria uma espécie de tábuas da lei para o sul global inteiro de como lutar contra o capitalismo financeiro e a dolarização da dívida, que está diretamente ligada. A dívida do sul global é dolarizada, não é nas suas moedas próprias. Ou seja, tudo isso reverte para o almoço livre imperial. Tudo. O sistema inteiro. E FMI, Banco Mundial, Organização Internacional do Trabalho, OMC, tudo isso... Bom. Então, a coluna saiu uma hora atrás. Esse é o título da minha coluna, e eu tentei colocar o título mais direto possível. Será que o sul global consegue se livrar da dívida dolarizada? Que é uma das questões chaves no livro do Michael. Né? Então, tem esse programa, ele chama de Programa Contra-Rentista.
nas palavras, na acepção dele mesmo, Counter-Rentier Program, programa contra-rentista. E é fabuloso, quando você vê ponto por ponto, muito do que está lá é o que a China faz. Muito do que está lá é o que a União Econômica Euroasiática está tentando fazer. Eles não têm ainda membros suficientes, eles não têm uma massa crítica de membros ainda, como a União Europeia, que tem 27. Né? E é exatamente o oposto do que você vai ler como matéria de capa do Economist toda semana. Então, pelo menos isso está delimitado, equacionado, apresentado, tem um programa a seguir, está num livro que é certamente o livro mais importante desse ano e talvez desde o início dessa década, e vindo numa hora-chave onde o sistema inteiro está desabando e as próprias elites estão começando a perceber que está desabando, o que só faz aumentar o seu desespero, que é aí que eu quero entrar nesse programinha por escrito em português que eu fiz para vocês, que é justamente o que o Alastair colocou mais ou menos no artigo dele, sem ter lido o Michael Hudson. Ou seja, os grandes pensadores pensam sempre em paralelo. Né? A análise do Alastair é basicamente sobre o colapso do sistema. O Michael faz uma análise do colapso do sistema e mostra uma possibilidade, que é esse programa contra-rentista.